Conto experimental, por Elias Muratori. Transformado pela lua. Contava ele 15 anos ou 15 anos e meio talvez. Frequentava com certa regularidade a escola, mas suas notas raramente atingiam o azul. Mesmo sem negar de pronto a obediência, sempre ignorava as orientações do velho, como se referia ao pai. Era muito chegado e nunca distanciava demais do amigo, cerca de um ano mais velho. Eram da mesma sala de aula. O inseparável colega apresentava e sempre exibia, por muito gostar, jeitos e trejeitos malandros e de notável rebeldia. Por isso mesmo, exercia larga influência sobre o amigo mais novo e menos afoito. Em um dado dia, no intervalo das aulas, os dois trocaram algumas palavras quando da passagem de uma etapa à outra da batalha travada no jogo dos seus celulares. Ao findar um estágio, quando acumulara 10.000 pontos, Felipe consegue também a proeza de fazer o parceiro interromper uma jogada ainda pela metade, contando o que ouvira na noite anterior em sua casa. Com sorrisinhos irônicos, contava ele ter ouvido do pai quando esse conversava com um amigo sobre seus tempos de crianças. Relatara ter ouvido de seu velho um papo muito maluco, coisas tais como uma rememoração das lembranças da infância. Nas noites de lua grande e clara, ficava longo tempo olhando para o céu, observando-a. E com semblante ainda mais incrédulo completara. O velho divagava e o parceiro confirmava que viam sim São Jorge montado em seu cavalo, cravando uma longa espada goela abaixo de um feroz dragão. Sacou a doideira, cara? E tem mais, afirmavam com tanta convicção que era nessas noites de lua cheia que aparecia o lendário lobisomem. Reforçavam a crendice de que uma maldição fazia com que o monstro meio homem, meio lobo, coberto de espessa pelagem, cumpria a sina por desobediência às crenças de seus ancestrais. Nesse ínterim, o amigo Iago, como que não acreditando em nada do que ouvira, comentou: "Caraca, velho, que viagem, né não? Lobisomem, São Jorge a cavalo na lua caçando dragão? Isso mais parece histórias de quem fica chapadão. Mesmo que no tempo dele só contassem com o tal fuminho de rolo, que nem imagino o que seja." Mas esqueça os coroas. Isso é imaginação de crianças, dos moleques daquele tempo. Não tinham nem luz elétrica, então ficavam no breu imaginando coisas. Olha para cima, aí, no meio dessa luzaria toda, dessa zorra de cidade, nem céu é possível se ver, complementa. E os dois deitaram risos debochadamente. Iago, mudando de assunto, pergunta ao amigo: "Aí, cara, viu o último lançamento de videogame? Muito irado, bicho." "Sim, achei maneiraço", responde Felipe, emendando: "Mas o velho já disse que por longo tempo não terei mais mesada. Tá pegando no meu pé. Disse que não gosta dos números vermelhos no meu boletim. Saco. Também foda-se, tô nem aí." Um breve silêncio se faz. Os dois já estão voltando os olhos para suas telinhas mágicas quando Iago... Que tal descolar a parada de outra forma? Após mais um tempo calados, seguidos por entreolhares, o autor da sugestão em um pulo se coloca de pé e... "Bora dar um rolê lá no centro, ver algumas vitrines?" "Brother, estamos no intervalo das aulas e o portão está fechado", argumenta Felipe, que com poucas palavras é convencido a se esgueirarem pelos fundos da escola, onde ninguém os vê pular o muro.
Em pouco tempo, mesmo de uniformes, malandramente perambulam pelas lojas, quando Felipe, de olhos arregalados, cutuca o amigo. Cara, olha! Rise of the Tomb Raider, aventura e exploração da gatíssima Lara Croft. De imediato recebe o feedback. Uau, irado isso, meu! Olha, saca só, se liga, a atendente tá dando mole. E num piscar de olhos pega uma peça e a camufla na mochila de Felipe, que se apavora. Caraca, tá maluco, mano? Endoidou? Vai dar ruim. Relaxa, bundão, já é. Vaza. Interrompe bruscamente o amigo, empurrando-o para o lado. Assim os dois, se esgueirando por detrás de uma vitrine, ganham a rua. A atendente, que anteriormente os percebera observando a prateleira, estranha o sumiço repentino dos dois. Avança até a porta da loja e, mesmo pelas costas, identifica as camisas do colégio. No entanto, estas se perdem na primeira esquina. Na calçada, corre os olhos para um lado e outro, vê um policial, o chama e relata a desconfiança. Uma vez certificadas as características dos dois e seus uniformes, não tarda muito para serem alcançados a uns 2 quarteirões. Apreendidos e localizado o produto, agora já na mochila de Iago, os dois são conduzidos à escola, onde a professora confirma, mostrando o diário, os nomes dos 2 faltosos. Comprovado o mal feito dos adolescentes, esses são levados à vara de menores. Penas alternativas lhes são aplicadas. Prestação de serviços sociais por 6 meses em diferentes instituições filantrópicas da cidade. Do pai ou da mãe de Iago, não houve quem desse notícias. Sobre o pai de Felipe, disseram umas 4 ou 5 bocas terem sabido que o mesmo leu, choroso e gaguejante no jornal da cidade, a sentença do filho, e que com muito triste semblante o abençoara antes deste ser levado pelos oficiais. Para a casa de caridade São José fora encaminhado o mais velho. O mais novo entregue à diretoria do Lar dos Idosos Irmandade de São Vicente, onde recebera a incumbência de zelar dos aposentos dos senhores, que variavam idades entre 82 a 95 anos. Recebera a tarefa de manter os locais sempre limpos. Para aquele adolescente, o tempo nunca parecera demorar tanto a passar. Num daqueles dias, no finalzinho da tarde, já tendo adiantado as suas tarefas, Felipe se encontra estacado em pé diante da porta do dormitório de um franzino senhorzinho. Sentado em sua cama, composta com um fino colchão de espuma e um esfarrapado travesseiro. O idoso permanecia imóvel, cabeça branca abaixada, uma imagem estática e tristonha mirando o chão. Ao lado, um criado mudo, em cima do mesmo uma garrafa de água e uma caneca esmaltada. No cantinho, uma surradíssima maleta de couro amarronzado e surrado que, semi-aberta, deixava à mostra uma velha calça e uma camisa visivelmente puída no colarinho. Muda de roupa a lhe ser vestida no momento de despedida para outra morada? Talvez. Peças certamente presenteadas por uma alma piedosa, daquelas que visitam esses lares mesmo não tendo ali nenhum parente. Também se podia ver embaixo do estrado um penico esmaltado branco. Tudo que aquele velhote possui, intui Felipe, balançando a cabeça como se despertando de um ligeiro cochilo. Assim, olhando mais atentamente para aquele idoso, recorda o pai. Um arrepio o tomou de surpresa e um ar terrivelmente frio percorreu como corisco seu corpo.
das pontas dos dedões dos pés ao alto da cabeça, roubando-lhe temporariamente a consciência. Uma vez recobrado os sentidos, o jovem se dá conta de que aquele fora seu último dia de serviços ali e que naquele momento se encerrara sua última hora de pena. Ao deixar aquela casa asilar, percebe que a noite já começa a tomar o espaço do dia. Caminha por alguns minutos por um trecho do caminho, um terreno despavimentado e desprovido de edificações, de postes, de luzes. O lado direito divisava com uma densa mata. O esquerdo consistia em longo terreno declivoso, uma pastagem provavelmente. Antes de acentuar demais o declive, uma enorme árvore, deixava aparentes suas raízes cravadas solo adentro e exibia frondosamente em direção ao céu. Meio disperso, avoado, embebido de tudo o que habitara sua mente nas últimas horas, aquele adolescente se estaca novamente ao observar aquele monumento arbóreo. Seu olhar gruda nas grossas raízes, passa pelo grosso tronco até alcançar a exuberante copa. E é quando se depara com aquela enorme bola amarelo-avermelhada. É a grande lua que por entre a folhada se esforça para fazer penetrar seu lumiar através da densa ramagem. Por alguns minutos, muitos, quem sabe, Felipe fica parado observando-a e em dado momento vê São Jorge. Se fora pela já incrustada figura em seu subconsciente a partir das histórias ouvidas do pai ou se por força da latente cultura das lendas, não dá para afirmar, mas ele vê. E ainda mais. Fita a lua tão intensamente que lá presencia o dragão tendo introduzido a goela abaixo uma enorme lança manuseada por um ágil soldado envolto em robusta armadura de cima de seu exuberante cavalo empinado. Uma vez cessada sua estupefação, o rapaz se dá conta da mente invadida, agora pela lembrança da tal lenda do homem que se transforma em lobo ao mirar a lua cheia. Nesse instante, força o engolir da pouca saliva que ainda retém à boca, com certa dificuldade devido ao nó crescido em sua goela. Ainda tenso, teso, ao espichar um rabo de olho para o lado, percebera que o amigo que não via há algum tempo se aproxima. Também ele tivera sua pena findada. Pisca, torce e distorce o olhar, buscando disfarçar a desconcertação. É tarde demais. Não consegue esconder, pois uma lágrima, mesmo que miúda, teimosamente lhe despenca cara abaixo. Não diz nada, nadinha ao colega. Aparentemente mudo, se afasta e, a passos largos, desaparece na curva da mata, deixando boquiaberto o amigo. Muitos foram os que relataram que, bom tempo depois, Felipe foi ter com seu velho, que, aliás, já não dava mais muita ciência do que balbuciava ou escutava. E foi, como que por capricho do destino, que tão logo botara vistas no filho, fechara lentamente os olhos e partira para a sua eterna morada. Dos todos que viram o moço naqueles momentos, muitos contaram que naquela mesma noite, quando se principiava a madrugada, ele se esquivara sorrateiramente da sala de velação do pai, e somente 2 ou 3 disseram tê-lo visto caminhar em direção à floresta. O outro dia rompera, a hora do sepultamento chegara e o caixão fora descido à cova,
porém do rapaz ninguém mais dizia saber. Findara aquela tarde, o sol só mostrava parcos reflexos de luz no horizonte, momento quando humanos veem somente penumbras. Reapareceu o desaparecido. Mas não para todos, pois somente uma pessoa, o senhor Juvencio, o vira, se esgueirando pé a pé, a se aproximar da casa pela porta dos fundos. Camisa aberta à frente e rachada pela metade das costas. Calça enlameada com uma das pernas um tantão rasgada. Os cabelos desgrenhados e os olhos visivelmente esbugalhados. De acordo ainda com o que contara aquele único, o jovem parecia mesmo um tanto transformado. Porquanto que ninguém mais daquele dera notícias, foi no que todos na cidade acabaram por acreditar. Afinal, mudado demais ele se mostrava desde aquele momento em que o amigo o reencontrara mirando aquela lua. Se a transformação se dera pelas memorizações das visões do santo guerreiro na lua, ou pela lenda do tal lobisomem, ninguém, até esse tempo de agora, poderá afirmar. Certo é que, por todos os meses, por todos os anos que se seguiram, o moço só era visto solitário, embotado, taciturno. E sempre ao anoitecer de todos os dias de lua cheia, o rapaz estranhamente desaparecia e só se deixava-se ver no dia seguinte, quando o sol, à altura de um quarto do céu, se via.